Luz e paz, meus queridos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E se você adentra na madrugada, uma boa madrugada. Hoje nós vamos tratar das cartas do tarô, dos símbolos que correspondem à esperança. E a esperança são 3 cartas: a esperança da estrela, a esperança da lua e a esperança do sol. Então, a esperança é um sentimento que pode ser adornado por objetividade, por um planejamento, por uma visão de longa distância, por um projeto, e que pode ser adornado também pela ação. Então, esperança é esse sentimento que destrói a avareza. E você precisa, em Êxode, na lua, destruir sua avareza, substituindo-a pela esperança. E a avareza é aquela condição espiritual da pessoa em que ela só considera a realidade posta, a materialidade, a mundaneidade. E essa pessoa se torna às vezes mal-humorada, por vezes é tomada de imensa tristeza, ou age como um sovina, né? Fica preocupado com os bens materiais ali, querendo segurar aquilo, é uma mão fechada, ou às vezes se torna um invejoso. O invejoso é um desejo que faz com que você fique triste, porque o outro está feliz. Isso é inveja, não existe inveja branca. Isso só reflete preconceito racial. Tá legal, pessoal? Toda inveja é sombria. Nem sequer existe magia branca e magia negra. Isso é preconceito, isso é manifestação de preconceito. A magia é alta magia, magia de luz, ou é magia caótica, magia trevosa. Magia branca e magia negra, coisa que não existe. Então, a esperança é o sentimento que te liberta da avareza e te conecta com as esferas superiores, com a ajuda do universo, do Deus que você crê, dos anjos que você crê, dos santos que você crê, seja qual for a sua fé, te conecta às esferas celestiais. Então, vamos olhar a imagem aí da árvore da vida e ver onde essas cartas estão no nosso caminho da escada de Jacó, no nosso caminho da manifestação, juntamente com os hieróglifos. A esperança da estrela conecta Vênus, que é Netzach, que é a vitória, que é o reino dos desejos, a Iesod, que é o reino do fundamento, né, o reino da lua. O hierógrafo é o Tzad, que significa dar de momento os melhores conselhos e consolações. Isso é um grande poder, porque é dar de momento conselhos e consolações baseados na esperança e não na avareza para o outro e para você mesmo. Legal? A esperança da Lua está conectando Vênus a Malkuth, diretamente à Terra, né? A dimensão tridimensional, onde nós vivemos, onde nós estamos. E o hierógrafo é o COP, que é vencer todas as adversidades. Não é sensacional o poder? A esperança do Sol está do outro lado. Ela está ligando Mercúrio, que é o reino das formas, onde você submete seu desejo à vontade, à Lua. Então, saindo do reino das formas para o reino do fundamento. E o hierógrafo é o Resh. E Resh é controlar o amor e o ódio. Isso pode parecer vago, mas quando a gente for falar da carta do Sol, vai ter um fundamento sensacional para vocês. Então vamos lá, a primeira carta, a carta da estrela. Olha que carta magnífica, muito bela.
uma jovem, e ela está nua, e essa nudez aí representa inocência, imaturidade, infantilidade, né? O agir somente na intuição. Ela tem cabelos longos e loiros, ela tem um corpo muito belo, ela é formosa, né? Um corpo esculpido. E ela está ajoelhada diante de uma caixa aberta. A gente acredita que foi ela mesma que abriu. E da caixa saem uma infinidade de criaturas voadoras. Para mim parecem insetos, gafanhotos, baratas, barbeiros, percevejos, criaturas voadoras. E essas criaturas escurecem o cenário. E aí a gente observa que o cenário era muito belo. O terreno é plano, é verdejante. Se você olhar lá ao fundo, ele parece até cultivado, então é um terreno de abundância. Na frente dela tem uma água bem clara, tranquila, de um lago ou de um rio. E as pragas, essas criaturas aladas, se espalham, escurecendo esse cenário que era muito belo. A moça fica inerte, ela está vidrada, ela está em contemplação profunda, absolutamente concentrada numa estrela de luz com forma feminina que também sai de dentro da caixa. E a gente já sabe que o poder desse símbolo, dessa carta, é o de vencer a avareza pela esperança da estrela. E, de acordo com o hierógrafo, dar de momento os melhores conselhos e consolações, inclusive para você mesmo. E aí você pensa que um conselho e uma consolação é uma grande teoria, né? Uma retórica excepcional. Não é. Vamos lembrar do momento terrível, onde o cenário de um grande personagem devia estar assim, nublado também, porque o que ele tinha que fazer era terrível. E a gente está falando de de Abraão. E Abraão, depois de 13 anos de um acordo com Deus, ele teve seu filho Isaque. Ele amou Isaque profundamente. E Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaque como prova de amor a Deus. Então, ó, o caminho é curto. Se vocês pegarem um mapa de Israel, de onde que ele teve que ir, de onde que ele estava, para onde que ele teve que sacrificar o menino, o caminho é curto. Ele levou 3 dias. 3 dias, pessoal. Então, o cara foi arrastando. E quando chegou lá, o menino pergunta: pai, cadê o novilho para o sacrifício? E aí Abraão usa na Bíblia, pela primeira vez, esse poder Tizade, de dar o melhor conselho e consolação. E qual é o conselho que ele dá? Qual é a consolação? Meu filho, no monte do Senhor se proverá. Sensacional, pessoal. É um poder sensacional, grandioso. Perfeito? Então vamos lá. A que se refere essa carta? Se refere ao mito de Pandora e a caixa de praga de Zeus, ou como todos conhecem, da caixa de Pandora. Bom, sucede que Deus organizou uma revolta contra a tirania dos titãs. Nós já vimos essa história. Chamou-se Titanomaquia. E os deuses do Olimpo vencem a guerra e Zeus instaura a ordem cósmica. O universo é cósmico. São as forças celestiais que mandam. Nada é acaso, nada é caótico. O universo é cósmico, ordenado, organizado. Perfeito? A Bíblia não nega isso. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus dê permissão. Então, pronto, as coisas estão conectadas. E aí, uma certa monotonia
tomou conta da eternidade dos deuses. Dois deuses, Prometeus e seu irmão Epimeteu, tiveram a ideia de criar mortais e levaram essa ideia até Zeus, e Zeus permitiu. Então eles criaram os animais e uma vedete, que era o homem, que tinha forma física semelhante à dos deuses. Só que, na hora de distribuir os talentos, os instintos para os animais, Epimeteu não fez um bom serviço e faltou instinto para garantir ao homem sobreviver por conta própria. Porque animais vivem no instinto e o homem não consegue. Não consegue. Uma pessoa fica dependente dos cuidados da família até quase a fase adulta, com raras exceções, mas bebezinho e criança não sobrevivem. Então o instinto não é suficiente para o homem. Prometeu achou que o homem tinha ficado depauperado, e ele quis corrigir isso roubando a chama da imaginação criativa infinita de Zeus, que trabalha junto com o pensamento abstrato. Então o homem, a partir daquele momento, ficou capaz de determinar o próprio destino. Por quê? Porque ele imagina, então ele pensa, então ele inventa, então ele inova, então ele transforma, então ele modifica, e aí ele vai alterando o meio, ele transforma as coisas do mundo. Os animais mexem nas coisas do mundo e o homem as transforma para melhorar a sua vida, pelo menos na maioria das vezes. E Zeus ficou revoltado. Porque se o homem é capaz de determinar o próprio destino, o homem só não é um deus porque morre. Senão ele seria um deus. E Zeus planeja vingança contra Prometeu e Epimeteu. Ele pega Prometeu e pendura no alto do Cáucaso, numa posição de crucificação, de cabeça para baixo, com uma águia que vinha comer o seu fígado, o fígado regenerava, a águia comia de novo, um sofrimento terrível. A gente viu isso na carta do enforcado. E com Epimeteu, o que ele fez? Bom, ele chamou o mago Hermes e disse: você vai esculpir da mais fina argila uma forma de mulher, tão bela quanto as deusas do Olimpo. E assim o mago fez. Então Zeus falou: agora você vai colocar uma centelha de vida nessa mulher. Então o mago colocou, e agora a mulher não era mais um boneco de argila, ela estava viva. E aí Zeus ordenou que todos os deuses dessem dons e talentos para a mulher. E os deuses assim fizeram. Então a mulher tinha a beleza dos deuses, estava viva com a centelha divina, e ela absolutamente talentosa, competente, né? Empoderada. E aí Zeus fala com o mago: agora você vai retirar das trevas caóticas a fonte de todo o mal, que é a mentira, e você vai colocar isso no coração da mulher. E o mago assim o faz. Então, embora Pandora fosse belíssima como uma deusa e talentosa como os deuses, a mentira gerou nela ignorância, perversidade e preguiça. Então vamos entender. Pandora não era burra, ela era absolutamente talentosa, ela era ignorante. Então ela ignora o mundo ao derredor e só o que ela almeja lhe importa. Então Pandora é perversa. Ela decide fazer algo
e não se importa com a consequência daquela ação na vida dos outros. Se destruir a vida dos outros, para ela tanto faz, ela é perversa. Só o que ela intenta lhe importa. E Pandora é preguiçosa. Ela não se esforça para mudar essas vicissitudes que haviam nela. Ela não se esforça, para ela está tudo bem. Entenderam? Então a mentira gera mal, e mais mal, e mais mal. Mas a mentira, de acordo com a Bíblia e de acordo com a magia, é a fonte de todo mal. A Bíblia fala, Satanás é o pai da mentira. Qual mentira? A que você conta para você mesmo e a que você quer espalhar pelo mundo. Legal? Não fosse só isso, Deus pegou uma caixa e colocou dentro daquela caixa todas as pragas que ele pôde recolher do caos, todas as pragas que ele pôde imaginar, todas as pragas que ele pôde produzir. Só que, quando ele ia fechar a caixa, sendo ele luz, sendo ele o ordenador do cosmos, a esperança, uma fagulha da esperança, um sentimento divino, pula dele e entra na caixa. E por que tem forma feminina? Porque é intuitiva. E a intuição é um poder feminino. Ah, mas eu sou homem. Mas existem femininos em você. Né? Você gestar um projeto é um poder feminino. Você ter intuição é um poder feminino. Você ser curioso é um poder feminino. Então existe em você masculino e feminino. Isso não tem nada a ver com homem e mulher. Ficou claro? E aí, Zeus pega Pandora e a caixa e entrega para Epimeteu. A caixa como presente e Pandora como uma esposa. E Epimeteu temia a Zeus, porque ele viu o que Zeus fez com seu irmão. Então ele sabia que tinha ali algum problema. Então ele aceita os presentes, tanto a esposa quanto a caixa, mas ele avisa para a mulher, não abra a caixa sob nenhuma circunstância. Mas Pandora carregava essas vicissitudes. E ela, num momento de curiosidade, abre a caixa. E as pragas se espalham pelo mundo. Mas a esperança também sai. E é para a esperança que Pandora direciona os seus sentidos. É na esperança que ela se concentra. É na esperança que ela fica vidrada, desconsiderando o caos que se espalhava ao seu derredor. Isso demonstra que ela não tinha a avareza. O mundo estava ruindo e ela estava concentrada na luz da intuição, na estrela feminina, na esperança. Então, compreendam. Nós passamos nos vídeos passados por cartas de ruína, de sofrimento, de desamparo e desespero, de conflito consigo mesmo. O enforcado, a morte e a torre. Então, você passou por situações precárias. E às vezes você agiu bem e estava sofrendo. E aí, depois de viver, e você, pela ignorância, edificou uma torre que era uma falsidade, não era aquilo que você desejava para a sua vida, você teve que ruir aquela torre. Então, o mundo ruiu a seu derredor. E você não é avaro. Você tem esperança. Você está concentrado num sentimento que te conecta às esferas celestiais. Você só tem olhos para a luz, ainda que você esteja num campo absoluto de escuridão. E assim tratar da esperança na poesia, uma flor de luz num campo de escuridão. E veja que você está fazendo um caminho direto de Vênus,
o reino dos desejos, da vitória, Netzach, para a lua, o reino do fundamento, que é Iesod, ou seja, a um passo da sua manifestação, do seu milagre, de concretizar o seu objetivo, de ver sua oração, seu ritual, sua magia sendo atendida, se materializando aqui na terceira dimensão. Então, sensacional. Mas a carta traz uma advertência. Então é necessário julgar a si mesmo. Pandora podia adornar a esperança da estrela com alguma ação, pelo menos fechar a caixa, para ver se ela continha alguma praga, ou dar uma abanada para ver se os insetos se espalhavam para outro lugar, que não ia ajudar muito, mas ela fica inerte, ela fica estagnada, ela não pensa nada para fazer, para resolver aquilo, e ela não age no sentido de resolver aquilo, mesmo sendo ela quem causou. Olha a vicissitude. Então a carta te traz a clara conexão com as regiões celestiais. Você está na esperança, você está conectado com a luz, ainda que tudo pareça ruim. Não considere nada disso. Só pense em Deus. No monte do Senhor se proverá. Mas não fique estagnado demais. Tudo bem, você tem um momento para você ficar ali olhando para a estrela, mas pense e haja. Pense em alguma coisa, faça alguma coisa. Você precisa pensar e agir. Tá legal? Então, vamos pular para a próxima carta, a Esperança da Lua. A gente já viu aí na Árvore da Vida, vou repetir a imagem, que a Esperança da Lua liga Vênus com Malkuth, com o mundo tridimensional, com a Terra. É uma ligação direta. Então, isso é muito fantástico. Acredita-se, então, que você já passou pelo reino das formas, que você já trabalhou seus desejos. Então, agora você pode ir direto para Malkuth, está recebendo por aí. Não vai passar pelo caminho do meio, nem vai passar pelo caminho da restrição. Vai receber direto da coluna da expansão. E o hierógrafo é Cop, vencer todas as adversidades. Então isso a gente já viu. Outra carta. Bom, na descrição da carta, a gente tem uma mulher de 3 faces. Uma face jovem, outra face adulta, que é a do meio, e uma face idosa. A jovem e a idosa olhando para os lados. Os seus cabelos são prateados, assim como o manto que ela usa, mostrando essa conexão com a luz da lua, não é? Ela tem na cabeça uma coroa em forma de diadema, e um diadema de lua, de 3 fases. Coroa é quando é aquele elmo cheio de pontas ou com uma ponta específica, um adorno simples mostrando que a pessoa foi coroada. Coroa de diadema é igual a de Deméter, que era um castelo, mostrando a estabilidade. E igual a de Hecate, que é em forma de lua, então chama-se a coroa de diadema, porque a coroa é um símbolo não só de um reinado, de uma majestade, mas de um poder que é transcendente, tá legal? À sua frente tem um cão de 3 cabeças, que parece que está guardando a personagem. E lá embaixo tem um caranguejo, que é um animal que não pertence exatamente ao reino aquático, também não pertence exatamente ao reino terrestre, e ele está ali na dúvida se é seguro sair da água e caminhar na terra.
A paisagem não dá para saber bem. Tem a luz da lua lá em cima, mas aqui embaixo está tudo escuro, né? A luz não é suficiente para iluminar o cenário. O horizonte não fica claro. Parece que existe uma aridez, talvez lá no fundo exista algum monte, mas podem ser árvores também. Está escuro, está nublado, está conturbado. Requer cautela. Perfeito? Pois bem, quem é essa personagem? A personagem é Hécate, uma deusa antiga adorada até os dias de hoje. Sim, Hécate ainda é cultuada na alta magia, pelo tarô. Esse símbolo do tarô, que são 3 luas, é o símbolo de Hécate. Pois é, se não me engano, a Wicca, de magia e bruxaria, também adora a deusa tríplice, que é Hécate, e ela é senhora de todos os caminhos. Ela é senhora do Olimpo, ela é senhora da terra, de Malkuth, e ela é senhora do submundo. Inclusive, esse cão é Cérbero, o guardião dos portais do submundo, que serve a Hécate, e ela é senhora de todos os ciclos e de todas as estações. Um poder semelhante ao de Deméter. Então, qual é a história, pessoal? Bom, Zeus organizou uma revolução contra Cronos. Alguns titãs ficaram do lado de Cronos, outros não. Um que não ficou, Réia, a esposa de Cronos. Ela ficou do lado de Zeus. Ela e Gaia que ajudaram Zeus, inclusive. Legal? Bom, quando Zeus libertou seus irmãos que estavam dentro de Cronos, ele deu uma poção e Cronos vomitou os irmãos. Zeus disse: eu vou lutar contra a tirania do nosso pai. Silêncio absoluto, ninguém falava nada. Cronos era descomunal, muito poderoso, e 2 deuses deram o passo à frente e falaram: nós vamos te apoiar, nós lutaremos ao seu lado. E quais foram esses deuses? Pérsis e Astéria, os 2 filhos de Nix e seu irmão Erebus, antes de Erebus se manifestar como a treva densa e ser combatido. Então Zeus disse para Pérsis e Astéria: eu não tenho nada a oferecer, até porque eu não tenho nada, é necessário ganhar a guerra. E Pérsis e Astéria ficaram firmes: nós lutaremos ao seu lado. E aí os outros deuses também se animaram e começaram a se engajar. Bom, a luta é vencida, o Olimpo é montado e o cosmos é instaurado. Zeus traz ordem para o caos. E aí Pérsis e Astéria tiveram uma filha. Então Zeus disse: agora eu vou honrar o favor que vocês me fizeram, porque a filha de vocês terá todo o poder no Olimpo. Ela será inquestionável aqui. Terá todo o poder na terra, inclusive será senhora de toda a magia. E terá todo o poder no submundo. Então, a deusa tríplice. E isso está narrado assim lindamente na Teogonia de Hesíodo, pessoal. É muito bom ler aquilo. Bom, Hécate é adorada até hoje. E existem rituais de adoração de Hécate e para você conseguir bênçãos de Hécate. E você tem um amuleto lá que atrasa a memória, né, de metal, e você imanta esse amuleto sobre a luz da lua, dentro da água, e você recita lá os poderes e as dádivas de Hécate, como Hécate abençoa os homens. Então você deixa aquilo sobre a lua cheia, dormindo e pronto, começa a usar o amuleto, isso pedindo os favores de Hécate. Tá legal? Depois eu posso fazer um vídeo ensinando isso, mas é bem simples, mas é muito gostoso de se fazer. Bom, lembra das moiras da carta da Roda da Fortuna?
que eram Cloros, Laquésia e Atropos. Bom, as moiras respondem a Hécate. Muitas vezes aparecem as moiras e não a Hécate, mas é porque Hécate está agindo através das moiras. Então, se as moiras não respondem a ninguém, a nenhum deus, a Hécate elas respondem. Legal? Então, Hécate pode alterar a forma como seu destino está sendo fiado, ela pode alterar o comprimento das suas provas, expiações, dos seus caminhos, das suas jornadas, e ela pode alterar o prazo, o tempo, o momento de corte dos seus planos, dos seus projetos, etc. Tá legal? Ela controla as linhas do destino. Olha, a esperança da lua, quando aparece numa tiragem de tarô, é uma carta que é para trazer extrema alegria. Primeiro, porque é um caminho direto entre o reino do desejo e a manifestação aqui no mundo tridimensional, enriquecido por um poder de um hierógrafo que é vencer todas as adversidades. Então, extrema alegria. É uma carta que traz a intuição, que fala que os ciclos vão se tornar favoráveis e que você está protegido em todas as dimensões da existência por forças celestiais. Então é para comemorar, é para soltar foguete. Mas a carta traz uma advertência. Veja bem, você saiu de Netzach, o reino da vitória, o reino dos desejos. Vamos lembrar o nome de Deus? Yod-Heh-Voh-He Tsabaô. Vamos lembrar o nome do arcanjo? Raniel, o anjo dos desejos. E você fez um caminho direto, vencendo todas as adversidades, esse é o poder do hierógrafo, para Malhut, para a Terra, para o reino da terceira dimensão, onde nós estamos. Vamos ver qual é o nome de Deus na Terra? Adonai Haaretz, que significa o poder que Deus manifesta. Esse é o nome de Deus para receber bênçãos. Tem arcanjo que toma conta da terra? Tem. O nome dele é Sandalfon. Ele é o arcanjo que toma conta da terra e que mantém o equilíbrio elemental na terra. Legal? Então você está fazendo um caminho direto. Todavia, seus próximos passos têm que ser em absoluta cautela. E isso a carta está te falando claramente. Olha, o horizonte não está claro, a visão não permite longo alcance, você não consegue discernir lá na frente o que é dádiva e o que é perigo, o que é falso e o que é verdadeiro. Está tudo nublado, está tudo escuro, as coisas parecem flutuantes, à luz da lua todos os medos tomam forma a partir das sombras. O caos é real, ele está sempre à espreita. Então você tem que agir igual ao caranguejo, com cuidado, com cautela, passo curto, guarda levantada, atenção redobrada. Perfeito? É uma carta que está te anunciando a vitória, mas fala, calma lá, porque nós temos que caminhar até ali. E tem perigo. Então nós vamos na manha, com cautela. Perfeito, pessoal? E eu queria fazer uma consideração sobre a Hécate. A Hécate é a deusa tríplice. Então, ela é senhora das estações e ela é senhora de todas as dimensões. Tem um deus que recebeu uma dádiva similar.
quando Jesus de Nazaré, o semideus, que era filho de Yod-Heh-Vov-Heh com Maria, foi crucificado e faleceu, Yod-Heh-Vov-Heh disse: hoje eu te gerei e te dei todo o poder no céu, na terra e no submundo. Olha que semelhança bacana. Um masculino e um feminino com poderes bem semelhantes. Não é bem legal isso, pessoal? Mas foi só por motivo de ilustração, tá legal? Vamos passar para a carta da esperança do sol. E a gente vê aí de novo a imagem da árvore da vida. Ó, a esperança do sol está fazendo outro caminho. É o caminho tradicional da escada de Jacó, que vai de Vênus para Mercúrio, de Mercúrio para a Lua e da Lua para a Terra. Tá vendo? A esperança da estrela te leva direto, de Vênus para a Lua, a partir do Tzad, os melhores conselhos e consolações. A esperança da Lua te leva direto, de Vênus para a Terra, com o COP, vencer todas as adversidades. A esperança do Sol é uma esperança racional, né? Adornada pela vontade, por formas. E a gente já falou de formas, porque ela está saindo do reino das formas, de Rod, da glória, do esplendor, indo para a Lua, o reino do fundamento. Vamos lembrar qual é o nome de Deus de Mercúrio, de Rod? É Elohim Tsabaô. E o nome do arcanjo, talvez seja o arcanjo mais famoso, Micael, aquele que é como Deus. O nome de Deus na lua, Shaddai El Shai. E o arcanjo da lua, Gabriel. Legal? E o hierógrafo é o Resh. E o Resh te dá o poder de controlar o amor e o ódio. O ódio que é o amor doente. Ele adoeceu por motivo de rancores, por motivos de culpas, de traumas, de sofrimentos, de falsas imagens, de torres que você criou para ser aceito na sociedade, mas que não representam a forma como você queria viver de fato, não representam os seus desejos, que são divinos. E esse poder parece bobo. Então eu vou fazer uma consideração aqui, fazendo uma analogia com Jesus. Foi Jesus que teorizou o amor ágape, ou seja, aquele amor a partir do qual você se esforça pelo outro. Em Platão, o amor era eros, desejo. Em Aristóteles, o amor é filia, alegria por ter, senão você fica só desejando. Então, você conquistou alegria. E em Jesus, desejou, conquistou, se esforça pelo outro, ou o pacote completo de um amor aí. Depois a gente tem outros, né, como a pragma, o amor de contrato, pexinide, que é o amor ternura, epifânia, que é aquele amor muito apaixonado, koinônia, que é o amor por um grupo. Mas vamos nos concentrar no ágape agora. Então, você ama o próximo como a si mesmo. E Jesus ajudava a todos, a todos. Mas ele tirava o seu momento para descansar. Ele descansava no barco. Ele dizia que dormia sobre uma pedra. Jesus andava no meio da multidão, mas ele tirava momento para estar consigo mesmo. Momentos onde ele fazia oração, momentos onde narravam que Jesus estava lá, sozinho, né, escrevendo na areia,
e foram procurar Jesus, e ele estava fazendo não sei o que, estava só. Ele tirava um momento para ele. Jesus perdoava e curava a geral, mas ele não deixava qualquer pessoa ficar andando com ele. Ele escolheu 12 apóstolos para andar com ele. Muitos são os perdoados e curados que pedem para andar com Jesus e ele não permite. Ou seja, ele era seletivo quanto às pessoas que fariam parte do seu cotidiano, né? As pessoas do seu convívio. Jesus se revoltava contra toda a injustiça, mas ele ajudou até os opressores. Ele ressuscitou a filha do centurião, ele curou o outro. Então, ele colou a orelha daquele que perdeu a orelha na espadada. Então, Jesus abençoava a geral, tá? Jesus não tinha um momento de deixar que a opressão contaminasse o amor dele para que virasse ódio. Ele não permitia que isso acontecesse. Jesus tinha amigos que ele gostava de conviver. E são 3: Maria, Marta e Lázaro. Inclusive, quando Lázaro morre, ele ressuscita, ele não aceita. Ele sabia que a jornada dele era difícil, ele não aceitou ficar sem Lázaro. Olha, ele tinha 12 apóstolos, mas os amigos dele mesmo eram Marta, Maria e Lázaro. Ele tinha mãe e tinha irmãos. E mostra que eles convivem em muitas ocasiões. Os irmãos até o criticam. Mas os amigos dele eram Marta, Maria e Lázaro. Então, Jesus não odiava ninguém. Mas Jesus, embora amasse a todos, tinha seus filtros para as coisas do mundo. Porque ele sabia que o que importava era o microcosmos dele. Se o microcosmos dele ficasse importunado, perturbado, contaminado, ele não seria tão poderoso quanto ele era, nem faria as coisas que fez. Então, eis o hash em prática. Você ama a geral, mas você cuida de você. E você não deixa que a opressão se torne ódio. Por quê? Porque você cuida de você. Perfeito? Então vamos narrar a carta. Ó. É um homem loiro, né? Cabelos loiros, encaracolados. E aí é legal que ele tem 2 coroas, ó. Uma é o diadema, em forma de sol. E a outra é uma coroa de louros, que era dado para os campeões de torneio, né? Para os heróis que venciam. Quem era vencedor ganhava uma coroa de louros. Até hoje a gente usa essa expressão, né? Os louros da vitória. Colher os louros da vitória. Se não me engano, na medalha olímpica, né? Tem lá 2 ramos de louro. Se não me engano. Bom, ele tem um porte muito atlético. A túnica dele, a toga é curta, mostrando sim que ele é um atleta, sim que ele está em movimento. Ele tem um arco longo nas suas mãos e uma aljava de flechas nas costas, que comprovam esse movimento aí. E ainda tem asas, asas douradas. E as asas representam, além do movimento, que ele tem uma visão de longo alcance. Então, da altura, né, da altitude, ele consegue mirar lá embaixo o minúsculo alvo que ele tiver observando, que ele tiver querendo. E ele tem uma harpa que representa a harmonia cósmica. Quer dizer que Apolo fez a jornada do herói e ele flui com o fluxo do universo. Por isso ele é o belo, por isso ele representa a fé, por isso ele representa a vitória. Tudo isso no símbolo do sol, na carta do sol. E ele está na frente aí, ó, de um portal dourado.
né? Só passar. Não tem fechadura, chave nem nada. Ele está, inclusive, quase que te oferecendo entrada, te falando, passa. O céu está claro, o relevo é plano e verdejante. E lá, ó, um tanto de árvore de louro, de folha de louro, para você colher a sua coroa da vitória. E eu soltei sem querer, mas o personagem é Apolo. E Apolo é o cavaleiro do Olimpo, também chamado de Febo, aquele que brilha. É o senhor dos oráculos, inclusive do oráculos de Delfos, sobre o qual estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Uma visão precisa, objetiva e de longo alcance. Bom, Apolo é filho do deus Zeus e da deusa Leto, que era a deusa da noite. Então, no próprio ser de Apolo estava a conciliação de opostos, a luz e a escuridão. E temendo uma possível vingança de Hera, Zeus e Leto entregam Apolo para Gaia, para que ele fosse criado nos grotões de Gaia, por Gaia e pelas ninfas, que lhe alimentam com ambrosia. Então ele fica muito poderoso, né? Ambrosia era dado a um mortal para fazer com que ele virasse Deus, que ele ficasse imortal e tivesse juventude eterna. E era dado para um semideus para que ele ficasse muito poderoso, igual Héracles, né? Igual Apolo. Bom, Hefesto, que era seu tio, lhe fez um arco longo e lhe fez a harpa da harmonia. E ele, de tão poderoso, desenvolveu asas, né, que fazem com que ele possa reluzir na escuridão. Né? Ele sobe, abre suas asas e afasta toda a escuridão, afasta toda a treva. Pois bem, Apolo se encontrava com sua mãe no alto de uma colina, em segredo. Então ele se encontrava com Leto numa colina, né, para que Hera não executasse nenhuma vingança contra os dois. Só que Apolo é o que prevê, então a visão dele é objetiva, é de longo alcance. Então ele objetivamente pensa lá na frente. A esperança de Apolo é adornada com a ação e é adornada com o pensamento abstrato. Então ele tenta ver lá na frente, objetivamente. Então toda vez que ele ia se encontrar com a mãe, ele subia em outra colina muito distante e olhava para ver se não tinha nenhum perigo. E um dia Hera havia colocado no alto da colina do encontro a grande serpente Python, que é tipo um basilisco. Se você olhar de perto, fica petrificado, e se ela te envenenar, não existe cura, nem sequer os deuses podem te curar. Né? Uma serpente perigosíssima, um basilisco perigosíssimo chamado Python. E Apolo vê Python de longe, de longe. Então vamos imaginar uma distância longa aqui. Vamos chutar Morro do Moreno no Espírito Santo. Ele está vendo Python lá no Pico das Agulhas Negras, lá no Rio de Janeiro. Então é longe, né? Visão de longa distância mesmo. E aí ele mira Python e acerta Python com uma de suas flechas. E Python morre. E lá onde Python morreu, ele constrói o oráculo de Delfos. Né? Na abóbada estava escrito: conhece-te a ti mesmo. E as pythonisas é quem liam o tarô naquela época. Então, visão de longa distância. Então, para encerrar, um resumão. A esperança da estrela, intuitiva, poder feminino. Você desconsidera todos os problemas, você ignora o mundo que está desabando ao seu derredor e se concentra em Deus. No monte do Senhor se proverá. A advertência: não fique estagnado, né? Não fique parado ao fluxo, você tem que se manter em movimento. A esperança da lua,
caminho direto da manifestação, sensacional, proteção divina máxima em todas as dimensões, vencer todas as adversidades, mas o caminho é direto e está à noite e a gente não tem visão de longa distância, então a gente não está conseguindo ver muito longe, a gente não sabe discernir dádivas e perigos, então a gente precisa ir com cautela, com cautela. Então é o sentimento adornado da ação. Esperança do sol, então, intuição ligada ao sentimento que te conecta às esferas celestiais supremas. Você está conectado ao sol, ao belo, ao harmônico, à fé, a vitória é certa. Então é o sentimento adornado não só da ação, mas também do pensamento abstrato. Então está tudo conectado agora. A intuição, que é do campo dos desejos, ao pensamento abstrato, à ação. Isso aí é o ritual do mago, e aí vai se manifestar, a vitória é certa, a vitória é sua, é só caminhar, atravesse os portais, colha suas folhas de louro, seja grato e aproveite a felicidade, tá bem? Nós encerramos aqui o vídeo das cartas da esperança, tem mais 2 vídeos por vir, um vídeo da carta do julgamento. Para manter o recorte formal, a gente vai fazer um vídeo dessa carta e um vídeo da carta do mundo. E aí a gente encerra os arcanos maiores e vamos começar a contar os mitos das cartas dos naipes. Então, se o vídeo fez sentido para você, se contribuiu ou se você acha que vai fazer sentido para alguém e contribuir, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Luz e paz para todos.